Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Lucas Correia Ramos e hoje eu irei explicar sobre o meu trabalho. A princípio, eu conjecturei um sinal do tipo senoidal, na qual ele possui uma fundamental mais uma terceira harmônica. E eu supondo que este sinal ele exista naturalmente na natureza, eu criei aqui duas células. Uma célula para poder inserir o valor característico que representa alguma parte desse sinal, e a outra para poder identificar qual característica essa célula pode representar no sinal. Nesse caso, eu vou utilizar uma frequência de 60 Hz. Eu vou ter 1 a 1, que é a minha amplitude da minha fundamental de 50. O meu A2 vai ser um 20. E eu vou utilizar aqui uma quantidade de pontos de 200 pontos. E aí, ao preencher tudo isso aqui em um intervalo de tempo de 0,0833 milissegundo, ele vai fazer a amostragem deste sinal. E aí eu vou ter esse sinal amostrado ao clicar este botão. Então, ao clicar esse botão vermelho, em outra aba, ele vai me mostrar todo aquele sinal com aquelas características que foram incluídas, amostradas. Tudo isso aqui é feito utilizando uma linguagem chamada Visual Basic, que é uma linguagem do próprio Excel, a qual ele me permite criar macros, e através dessas macros eu consigo criar características, gráficos, etc. Aqui ele fez esse intervalo de tempo decorrente da quantidade de pontos que eu coloquei, e aqui no ruído eu permaneci 10 porque naturalmente os sinais possuem ruídos. Então eu criei essas características para que o sinal fosse o mais real possível, amostrado possível. Agora que eu tenho um sinal amostrado, no qual ele está sendo representado assim graficamente, eu preciso demonstrar ele matematicamente. Então, o método a qual eu escolhi para poder representá-lo é o método dos mínimos quadrados. Esse método, ele escolhe um polinômio. Nesse caso eu escolhi um polinômio de grau 7, e com este polinômio eu vou ter os coeficientes até esse grau e vou ter toda a somatória, e essa somatória ela vai se aproximar ao máximo daquele sinal que foi amostrado. Aqui eu já escolhi o grau do polinômio, a quantidade de pontos é definida pelos pontos ao qual eu atribuí a minha amostra do meu sinal, e ao clicar no botão laranja, ele vai criar os coeficientes desse meu polinômio. Por exemplo, ele vai ter um 19, x a 0, 83x a 1, menos 78, x ao quadrado, 29x a terceira, até atingir a quantidade de graus. E aí, esse polinômio ele vai tentar se aproximar da minha amostra que foi coletada. Então, ao clicar no meu gráfico da amostra, todos esses pontinhos em vermelho é o meu polinômio característico que vai representar toda essa amostra aqui. Só que esse programa ele foi desenvolvido já para fazer a reconstrução do sinal. Então, aqui eu vou criar a minha amostra, e apertar o botão laranja, eu vou ter aqui a minha equação característica polinomial de grau 7. E ao clicar o botão laranja, eu vou reconstruir tudo que está no meu
tudo que está na minha amostra utilizando os polinômios característicos. E aqui eu consigo escolher a quantidade de bits, na qual eu também posso representá-lo toda essa reconstrução através desse polinômio por um gráfico digital de 4 bits. E uma coisa interessante que vale a pena ressaltar é que mesmo eu pegando uma quantidade de pontos muito pequena, por exemplo 20 pontos, por exemplo, eu peguei uma amostra apenas de 20 pontos, ao clicar no botão laranja, ele ainda permanece semelhante a algumas características do meu polinômio com uma quantidade maior de pontos. Ou seja, eu não preciso necessariamente pegar uma quantidade muito grande deste sinal. Apenas com uma pequena quantidade eu já consigo representar todo esse sinal e saber as suas possíveis características. Porém, o que foi percebido durante este trabalho é que, mesmo utilizando o método dos mínimos quadrados, quando eu coloco funções muito complexas, ele não consegue gerar necessariamente o mesmo sinal. Então, eu percebi que seria uma forma melhor de aplicar séries de Fourier no sinal, e utilizando as séries de Fourier eu conseguiria ter uma aproximação melhor daquele sinal. Porém, eu escolhi o método dos mínimos quadrados, pois eu acredito que ele seja viável neste problema com esse sinal abordado. Eu também vou comentar um pouco sobre o Visual Basic, que ele é uma linguagem de programação que foi utilizada no Excel, na qual eu utilizei do Visual Basic para poder desenvolver as minhas aplicações no Excel propriamente dito. E aqui, aqui eu criei as minhas variáveis e eu criei diversas macros. Essa macro aqui, ela é responsável por gerar o meu sinal. Já essa macro gera polinômio, ela vai gerar o polinômio e depois ela vai calcular e vai recuperar esse sinal e vai mostrar naquela forma a qual foi demonstrado. E uma coisa muito interessante dessa linguagem é que eu consigo, por exemplo, aqui criar variáveis e eu posso representar essas variáveis pelos valores que eu incluo nas células do Excel. E além disso eu consigo criar loops, botões e, portanto, eu escolhi essa ferramenta pois eu achei ela muito interessante para ser aplicada com tal problema. Então é isso, pessoal, que eu tenho a dizer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso que eu quis demonstrar através do programa, que é possível criar um sinal, amostrá-lo, recuperá-lo e transformá-lo de analógico para digital. Esse foi o meu trabalho a respeito de amostragem de amostragem e conversão analógico digital de sinais. Obrigado.